estamos de volta, já estamos aqui com o Dr. Everton Desan. Boa noite, doutor. Muito boa noite, Keren. Muito boa bem? noite aos telespectadores que estão nos assistindo. É sempre um prazer a gente voltar aqui para poder tentar passar algum tipo de informação útil a vocês. Eu espero poder passar informações que sejam úteis e que sejam, vamos dizer assim, traduzíveis em termos simples. É isso que eu espero. Como sempre, é sempre uma aula, doutor. Eu sempre digo que é uma aula, que a gente aprende muito. E o doutor também tem aí uma linguagem muito esclarecedora, que chega a todo o nosso público. Então, é sempre um prazer e uma alegria, viu? Ótimo, muito obrigado. Eu espero que continue assim, porque é como eu ajo no meu consultório, é como eu ajo com todas as pessoas que eu conheço. Que bom. Doutor, nós vamos falar sobre dor crônica, né? O doutor esteve recentemente num congresso. Foi o de Florianópolis ou foi em outro lugar? Não, em Florianópolis eu estive num congresso falando sobre controvérsias em neurologia, exatamente aonde reuniram vários palestrantes, tanto de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, falando exatamente sobre aonde nós escolhíamos um tema. E isso que é interessante. Um falava a favor, o outro falava contra. E era um congresso interativo. Isso que é o interessante. Aonde nós, que fazíamos parte do congresso, os membros, nós colocávamos a nossa opinião antes de começar a discussão. E depois de terminadas as palestras, era perguntado novamente a mesma questão, para ver se havia mudado de opinião com relação àquilo. Nossa. Como, por exemplo, o uso do canabidiol na epilepsia. Essa foi uma das questões. Então, usa ou não usa? Nós devemos usar, nós não devemos usar, existe vantagem, não existe vantagem. Então, nós tivemos 2 congressistas maravilhosos, os 2 de São Paulo. Aliás, um de Porto Alegre e o outro de São Paulo, que foi o Dr. Guerreiro. Aliás, o Dr. Guerreiro ele já fez todo um teatro, vamos dizer assim, antes, mostrando que ele não era a favor. Mas tudo bem. Nós concordamos com o teatro dele, porque ele era o chairman, ele era o chefe do congresso. Era ele quem estava apresentando todo o congresso e ele foi escolhido para falar se valia a pena ou não usar. Ele foi escolhido para dizer que não. Enquanto que uma palestrante do estado de São Paulo, da USP, foi convocada para dizer se devia ou não. Ela é doutorada em epilepsia. E simplesmente nós chegamos à conclusão de que o canabidiol vale a pena em situações controladas. Era uma audiência de aproximadamente 350 neurologistas aqui do sul do país, que se reuniram em Florianópolis para poder discutir esse tipo de tema. Nós ficamos 2 dias falando sobre isso. E o doutor era contra ou a favor? Depende de cada caso? No caso do canabidiol, eu ainda tenho dúvidas. Eu sou um daqueles que ainda não sou totalmente favorável. Eu ainda tenho uma certa resistência, apesar de haver vários estudos mostrando. Eu tive várias experiências em congressos dizendo que vale a pena, mas nós ainda devemos ter cuidado. Aliás, tive várias perguntas no meu consultório de pacientes adultos com relação ao canabidiol. Pacientes epiléticos, de difícil controle, que tomam várias medicações. Mas eu ainda tenho certas reservas. Eu digo, olha, em criança com doenças genéticas, com epilepsia de difícil controle, vale a pena usar. Em adultos que tenham uma vida independente e que ainda não tenham passado pela cirurgia de epilepsia, eu tenho minhas dúvidas. Por isso, o nome do congresso é NEUCON, ou Controvérsias em Neurologia. Essa foi a 4ª edição. Isso começou em São Paulo, já há 4 anos, e todos os anos existe essa reunião dos neurologistas para discutir esse tipo de coisa. Legal. Assim é bom porque sempre tem uma informação nova e isso é
motivo, né, para os clientes e pacientes, na verdade, os pacientes terem aí um médico que sempre está buscando a informação, né, doutor? Isso é o primordial. Não, eu procuro buscar informação em todos os lugares, não só em congressos, mas também através de estudos, através de várias outras situações, porque o meu paciente merece o melhor de mim. Então, eu procuro estudar e procuro saber aquilo que está cometendo a doença dele, para poder, então, fazer o melhor tratamento. Legal. Sobre dor crônica, doutor, muitas pessoas chegam reclamando no consultório. O que é a dor crônica? Bem, dor crônica, na realidade, é um quadro de dor que está tendo uma duração superior a 30 dias. A partir do momento que você tem uma dor que persiste por um quadro de sensibilidade alterada, uma dor do tipo queimação, ou do tipo aperto, ou do tipo pressão, ou do tipo pulsátil, por um período superior a 30 dias, e que você tenha ela não tanto oscilante, mas que ela tenha uma duração assim, ela vem e vai, melhora e piora, melhora e piora, mas nunca desaparece. Se a gente for pensar em dor crônica, seria isso. O paciente sente dor o tempo todo, mas ela não some. Ela simplesmente piora e melhora. E isso pode acontecer em qualquer área do corpo. Doutor, mas não tem uma relação com aquela outra questão que nós já tratamos aqui no programa de fibromialgia. Dor crônica seria uma coisa totalmente diferente? A fibromialgia, ela não deixa de ser um tipo de dor crônica. Agora, a dor crônica, ela pode ser uma dor fibromiálgica ou uma dor neuropática. Tá. Hoje nós estamos falando com relação à radiofrequência, nós vamos falar sobre a dor neuropática. Isso. Que na dor neuropática o paciente sofre basicamente uma inflamação ou uma lesão do nervo, na qual, vamos supor assim, o nervo ele apresenta um cobertor ao redor dele, chamado bainha de mielina, e que esse cobertor permite que o nervo funcione normalmente. A partir do momento que ele sofre uma lesão, como se um fio começasse a ficar desencapado, o nervo fica exposto. A partir do momento em que ele fica sem esse cobertor, ele se torna um nervo de dor. E isso pode acontecer por vários motivos. Por trauma, por hanseníase, ou conhecida como lepra, né? Pode acontecer por pós-operatório, pode acontecer por herpes zoster, pode acontecer por diabetes. Herpes? Herpes zoster. O herpes zoster é um vírus que acaba acometendo o nervo, em que ocorre a formação daquelas vesículas em cima do trajeto do nervo. Normalmente acontece aqui na região do tórax, pode acontecer na região do abdômen também. Eu já vi acontecer no braço e já vi acontecer no rosto. Mas é um vírus que ele segue exatamente o trajeto do nervo. E ele destrói a bainha, esse cobertor, a bainha de mielina, fazendo com que o nervo se torne de dor, por uma infecção. Essa é uma das causas, inclusive, que recentemente, no meu consultório, nos últimos 40 dias, eu encontrei aproximadamente 8 casos. 8 casos? De herpes zoster. Causando dor. Dor. O paciente chega com uma neuralgia pós-herpética e a dor é exatamente do tipo queimação, pressão, pulsátil e que melhora e piora e nunca desaparece. Agora, qual o risco disso para um paciente no sentido de automedicação? Porque daí a pessoa começa a sentir uma dor
E às vezes ela nem procura um médico ali naquele momento. Na primeira semana ela vai tomando analgésicos, segunda semana vai tomando, de repente, uma coisa mais forte, enfim, um dá receita de uma coisa, outro dá receita de outra. Vai em alguns lugares fazer... Bom, o doutor entendeu, acho que o telespectador também. É muito comum a gente acabar vendo isso. O paciente vai no farmacêutico, vai na benzedeira, vai no vizinho, vai no amigo que já teve uma dor crônica e acaba perguntando que tipo de medicação ele pode usar. É muito comum a gente ver eles colocarem anti-inflamatórios, né, que são medicações que realmente aliviam um pouco a dor, porém apresentam o risco de poder causar uma gastrite, uma lesão no fígado e o pior. Aí o Dr. Denis Aranha, excelente amigo meu, que por sinal fez aniversário Hoje? recentemente, recentemente. Recentemente. Ele fez aniversário e aniversário de casamento. São muito próximos os dois aniversários. Ele adora quando prescrevem anti-inflamatórios não hormonais, do tipo Voltaren, do tipo Feudene, Movatec, que tudo isso acaba provocando uma insuficiência renal no paciente. Faz com que o fígado simplesmente vá parando de funcionar. Então, o risco da automedicação é, você usa dipirona, você pode ter queda de pressão. Você usa o paracetamol, você pode ter um câncer de fígado ou uma hepatite medicamentosa. Você usa o anti-inflamatório não hormonal e você tem uma insuficiência renal, você tem uma gastrite, você tem uma úlcera perfurada. Nossa. Ou seja, a automedicação, no caso de dor crônica, é simplesmente terrível para qualquer pessoa. Certo. Então, não recomendo a automedicação em nenhum caso, porque você não sabe se você é alérgico ao medicamento. Então, a partir do momento que você tem uma dor que persiste por mais, a gente considera como dor crônica 30 dias, mas já é considerada como dor subaguda quando ultrapassa 7 dias. 7 dias com dor. Quem é que já não tomou algum analgésico? Você tomou um analgésico para dor de cabeça, com cafeína. Qual é o risco? Hipertensão arterial. Lesão no fígado. Então, ou seja, qualquer medicamento tomado em excesso vai lhe trazer riscos. Portanto, quando a dor está perdurando por mais do que 3 a 5 dias, você já passou da hora de ter que ir para o médico. Certo. Aí, o que causa a dor crônica? A pessoa, ela já nasce propensa a ter isso? Tem idade? Começa a partir de quantos anos, doutor? Bem, ela se desenvolve? A dor crônica, em geral, ela é secundária. Tá. Ela dificilmente vai ser adquirida. A única dor crônica que é adquirida, né, que você nasce com isso, é a enxaqueca. Essa é uma dor crônica que você nasce, é geneticamente transmitida em mais de 90% dos casos. Olha! Então, geralmente quem tem, principalmente a mãe com enxaqueca, grande risco de ter. Aí você já se identificou, né? Agora... Por isso que eu fiquei admirada, que então tá, né? Agora, a grande maioria das dores crônicas, elas são assim, adquiridas através de outros mecanismos. Como, por exemplo, a dor lombar. Ela é adquirida por posturas incorretas, por fraturas, são adquiridas por artroses, por osteofitoses, os conhecidos bicos de papagaio, por cirurgias de coluna. Aí vem o herpes zoster, a hanseníase, o alcoolismo, o diabetes. Gente. Ou seja, nós temos várias causas. O leque para dor crônica é muito grande. Mas, basicamente, esse mecanismo inicia por alguma coisa que provocou uma lesão local e que, através de uma alteração química da medula e que depois sobe ao cérebro, acaba fazendo com que a pessoa tenha
o mecanismo retroalimentado de dor, em que nós temos algumas medicações que podem ser usadas para tentar inibir ou amenizar, inibir esse mecanismo, ou então nós partimos para tratamentos mais agressivos, com analgesias locais, com radiofrequência, que está sendo muito utilizada atualmente, principalmente para dores na coluna. Pacientes que tenham problemas relacionados à osteofitose, que é o bico de papagaio, a artrose, que é a inflamação da medula, os pós-operatórios de medula, né, de coluna. Então, tudo isso nós podemos utilizar a radiofrequência para poder amenizar o quadro de dor. Certo. Daqui a pouco, então, o Dr. Everton vai contar para a gente como é esse tratamento com radiofrequência. E para você que tiver alguma dúvida, quer perguntar algo para o Dr. Everton, 974364402, o nosso telefone você já conhece. Antes de continuar e dar sequência aqui, nós vamos para um breve apoio cultural e daqui a pouquinho eu estou de volta. Felicidade é o conjunto de escolhas que você faz para a vida. É voltar a ser criança e não ter medo de envelhecer. É pensar que o que já passou dá sentido ao seu amanhã. É cuidar de você, de quem você ama e de quem sempre te amou. Felicidade é confiar em profissionais que cuidam da sua saúde. Belly Clinic. Quem se cuida é mais feliz. É tempo de ser bem mais feliz, estar de bem com a vida, se divertir, de encontrar o melhor lugar, presente que procura e tudo para o seu lar. Vem pro Shopping Lar, preço baixo, qualidade e variedade. Shopping Lar, tudo em um só lugar. Rede Shopping Lar. Supermercado Bom Dia. Mais amplo, maior variedade de mercadorias e preços ainda melhores. Venha comprar no açougue do Bom Dia carnes inspecionadas e de qualidade incomparável. Na padaria, o pãozinho fresquinho feito na hora. Venha para o Supermercado Bom Dia, Rua São Paulo, 1777. Supermercado Bom Dia, preço baixo todo dia. Aqui no IASIG, a gente vive o inglês e o espanhol muito além do idioma. O aprendizado acontece de forma dinâmica e com materiais diferenciados que ajudam o estudante a alcançar seus objetivos, seja para o trabalho, estudo ou lazer. A metodologia é adaptada às suas necessidades, ao seu tempo livre e aos seus sonhos. Se você é igual a gente, tá esperando o que para viver um mundo além do idioma? Get up e vem pro IASIG, você, cidadão do mundo. As nossas escolhas começam bem cedo. Por isto, é preciso segurança para escolher. E é nesta escolha que você precisa acertar. Educação Adventista, sua melhor escolha.
Aniversário Center Calçados, 7 anos em Campo Mourão, 7 vezes no crediário sem juros, 7 meses direto no cheque, até 70% de desconto. Botas Moleque Redac só R$ 29,90. Botas Moncity R$ 59,90. Sapatilhas Ada Mulher R$ 29,90. Sapatilhas Dolcine R$ 59,90. Sapatos Dakota de R$ 159 por R$ 79,90. Tênis Nike com até 50% de desconto. O mês inteiro, tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Aniversário Center Calçados. Pise firme com esse nome. Agora em Campo Mourão, você encontra Vintage Decorações, venda e instalação de pisos laminados e vinílicos PVC, persianas e sancas em isopor. Contamos com uma equipe de consultores e mão de obra especializada com mais de 20 anos de experiência no mercado de Curitiba e 10 anos de garantia. Pisos laminados nacionais e importados, fácil instalação, sem cola, sem cheiro, com os melhores preços de toda a região. Avenida Manuel Mendes de Camargo, 2380, esquina com a Rua Panambi. Fone 3068-0107. Essa é pra você que é igual a gente. Você que tem seus motivos pra viver a vida. Você que entendeu que aprender de verdade é muito mais gostoso. Que quer conhecer o mundo e sabe que ele não precisa de legenda. Se você é igual a gente, por que você ainda tá de fora? Mexe esse corpo, tira o olho da tela. Get up. Vem pro Yazid. Muito bem, estamos de volta, estamos aqui conversando, eu e o Dr. Everton, estou encantada com a evolução que da tecnologia, né, nesse tratamento de dor crônica. Daqui a pouquinho o doutor vai falar sobre a radiofrequência para o tratamento de dor crônica, né? E também, para você que está acompanhando o nosso programa, a partir de agora, ligou sua televisão agora aí na sua casa, nós estamos com 2 sorteios, 2 brindes aí, um da Estética Cia, né, que é um fotoprotetor com base, né? Ele pode estar adaptando a qualquer tipo de pele, então ele tem uma cor que adapta a qualquer tipo de pele. E você pode estar concorrendo, basta enviar sua mensagem de texto para 97436402. Quero mandar um beijo para a Regina e para o Jorge, né, que carinhosamente deu esse brinde para a gente hoje. E também uma pizza lá da Favorita, né, Pizzaria A Favorita, dos nossos queridos parceiros Jefferson e Jande. Uma pizza de 8 pedaços, mais um refrigerante de 2 litros, hein, gente? Olha que delícia. Então, mande mensagem de texto via WhatsApp, via mensagem de texto, 97436402. Pode mandar que você já está concorrendo, tá? Tem gente que fala, Keren, você não visualiza as mensagens do WhatsApp. Mas, gente, se eu for abrir todas, então, como já chegam os números ali, né, eu já vou marcando todos os números. Fiquem tranquilos que todos vão participar, tá bom? Doutor, falando aqui nessa questão da dor crônica, né, esse tratamento com a radiofrequência, antes deixa eu te perguntar, mulheres ou homens mais sofrem? Na realidade, a dor crônica ela tem um discreto comprometimento em mulheres, é maior em mulheres, exatamente por causa do ciclo menstrual. As dores crônicas elas podem acabar acontecendo por causa também do ciclo menstrual. Porém, o ciclo menstrual acaba diminuindo também a imunidade da mulher, facilitando com que elas tenham também as infecções ou alterações que possam causar dores crônicas. Agora, se a gente pensar nas outras causas, como alcoolismo, como hanseníase, como qualquer outro tipo de causa, os homens têm uma preferência.
Então, falando em dor crônica, não existe preferência nenhuma. Hanseníase é tão comum que o doutor falou já umas 2, 3 vezes. É comum aqui na nossa região? Bem, dor crônica por hanseníase aqui na região eu encontrei poucos casos, não vou mentir. O mais comum aqui é realmente por alcoolismo, por diabetes e por traumas de repetição, além do herpes zoster. O herpes zoster, aliás, nessa semana passada, né, nessas últimas 2 semanas, vamos colocar assim, eu encontrei 8 casos de dor causada exatamente pelo herpes zoster, que é diferente do herpes simples, que é aquele herpes que todo mundo tem no cantinho da boca. É uma vesícula simples e tudo mais. O herpes zoster é muito mais agressivo e ele agride exatamente em cima do nervo, destruindo aquele cobertor que ele apresenta, levando a um quadro de dor crônica importante. Certo. O doutor falou também dessa questão, antes o doutor falou por herpes, por diabetes. Diabetes. O que mais que o doutor falou que eu ia voltar? Alcoolismo e hanseníase. Hanseníase, isso. Aí o doutor falou que não é tão comum aqui na nossa região. A hanseníase é uma doença que tem a ver muito mais com a transmissão direta. É uma micobactéria que causa alteração de sensibilidade no corpo e que, na grande maioria dos pacientes, só causa pequenos pontos de alteração de sensibilidade. Não causa muitas alterações, mas que, em alguns casos, com imunidade mais reduzida, ele pode acabar atingindo a inervação mais distal, principalmente de pernas e de braços, levando a essa exposição do nervo e, com isso, a formação de dor crônica. Mas, assim, eu sou sincero em dizer que eu estou em Campo Mourão há 15 anos, eu só encontrei 2 casos aqui até hoje. É extremamente raro. No caso da mulher que sofre com a questão do ciclo menstrual, que tem essa questão da dor crônica e tudo mais, é só durante o ciclo ou antecede um pouco durante, de repente, a TPM? No caso, a mulher que tem dor crônica, a principal dor que ela tem é a fibromialgia, que a gente já conversou sobre isso, e a enxaqueca. A enxaqueca, ela é 3 vezes mais frequente em mulheres, exatamente porque o ciclo menstrual é o principal gatilho. Por isso que nós temos muito mais mulheres queixando de enxaqueca do que homens. Do que os homens. E tanto que hoje, para mulheres, nós temos aí a aplicação do Botox. Né? A aplicação do Botox no crânio alivia a dor de cabeça da enxaqueca, principalmente no caso de mulheres. Isso é realizado em consultório? Isso é realizado em consultório. É feita a aplicação através da musculatura, porque o Botox, na realidade, ele é um paralisante muscular. E ele também acaba agindo em cima de uma substância que é o CGRP, que é o principal anti-inflamatório, ou a substância inflamatória, que faz com que o nervo trigêmeo provoque a dor. Então, quando você aplica o Botox na musculatura da região frontal, da região temporal, parietal e occipital, você tem um alívio da dor de aproximadamente 80% a 90% por um período de 4 a 6 meses, que é o período que o Botox perdura o seu efeito. Então, hoje, no meu consultório, eu tenho aplicado aproximadamente 2 a 3 casos de Botox para enxaqueca por semana. Olha, então as pessoas aderiram mesmo. Aderiram e tenho tido ótimos resultados para isso. Tá, mas espera aí, o Botox ele não tem um tempo que ele vai ficar no organismo? A pessoa tem que reaplicar depois de um certo tempo. 4 a 6 meses. Então, de 4 a 6 meses, a pessoa fica tranquila, então? Fica tranquila, muitas vezes até eu consigo reduzir as medicações que diminuem a enxaqueca e a pessoa consegue evoluir bem usando o Botox. E se tratando dessa questão de reduzir o uso do medicamento, é benefício para o organismo e saúde da pessoa. Então, benefício para o fígado, benefício para o rim, benefício para o estômago. E tem alguma contraindicação, doutor? Alergia ao Botox.
que daí isso a gente já percebe quando só podemos perceber na hora que aplicamos. Então, a partir do momento, como são 4 pontos em cada grupo muscular, eu aplico no primeiro ponto e espero. Em média, 30 a 75 segundos. Ah, é rápido, então? É rápido. Se não tiver nenhum tipo de reação alérgica, eu continuo aplicando no restante do crânio. Se apresentar reação na primeira aplicação, encerro ali. Que tipo de reação que é visível? É possível? É visível. Na hora, simplesmente o paciente começa a ter um inchaço daquela região que foi aplicado, coceira, calor e dor. Ele começa a sentir muita dor. Então, na hora que começa a inchar aquela região, fica avermelhado, quase como se fosse assim aquela urticária. Você vê aquela reação acontecendo rapidinho, porque aquele paciente não pode. Mas até hoje eu tive um paciente com alergia ao Botox. É raro isso acontecer. Mas é uma possibilidade. A gente tem que comunicar ao paciente que o tratamento é possível, mas se acontecer na primeira aplicação, eu não continuo com o restante. E daí para pessoas que têm dor na articulação, às vezes por ter... É claro que não é uma área do doutor em si, né? Que seria a odontologia, mas já que a gente está falando de dor, de repente, o Botox também ajudaria? Na dor, né, bucomaxilofacial por articulação temporomandibular, o Botox também ajuda, porque ela ocorre principalmente por uma contração da musculatura do masseter, dos pterigoides e do temporal. Então, a partir do momento que o paciente, você detecta que ele acorda com dor de cabeça, ele já levanta com dor, muita dor, e essa dor permanece principalmente quando ele está mais ansioso ou no período menstrual, a aplicação do Botox nessa musculatura mastigatória alivia a pressão sobre a ATM e, com isso, alivia a dor de cabeça também. Inclusive, eu já conheço, tem muitos dentistas que estão aplicando o Botox nessa musculatura exatamente para poder aliviar o quadro. Ele não é demais, gente? Ele é da área da neurologia, mas ele me explica tudo, é muito bom, né? Antes de a gente continuar, olha, tem uma dica lá do Centro Odontológico para você, acompanhe. Boa noite, eu sou o Dr. Carlos Fernando aqui do Centro Odontológico e hoje vim falar para vocês sobre o tratamento endodôntico, né? Muitas pessoas sentem um pouco de dor antes de chegar ao ponto do canal. Tem casos que a pessoa sente dor uma vez, não vai atrás, vai na farmácia, compra um remédio, toma um remédio, passa e vai deixando. Aí chega um ponto que a pessoa não aguenta mais de dor. Tá? Então, às vezes lá no início, quando começou, uma simples restauração resolveria o caso. Agora começa a parte do tratamento endodôntico, né? Que é o tratamento de canal. Antigamente, esse tratamento levava várias sessões e hoje, com uma única sessão, pode ser realizado esse tratamento. É apenas uma hora e pouquinho, né? A tecnologia favorece a gente nesse tipo de tratamento. E alguns casos também, as pessoas ficam esperando passar a dor para vir no dentista. Não, a gente está aqui para poder resolver o problema, para poder tirar a dor. Então, às vezes, ela fica lá esperando e toma remédio, a dor não passa. Procura um dentista, procura uma pessoa capacitada para resolver seu problema. Às vezes, o medicamento que você está tomando não vai resolver. Você precisa de uma intervenção nesse dente, precisa mexer nesse dente. É isso aí. Hoje eu vim falar para vocês que o tratamento de canal é uma coisa que não era igual antigamente, é uma coisa totalmente nova, totalmente inovadora, com grandes taxas de sucesso, tá? E estamos esperando vocês aqui para mais informações, algumas dúvidas na Rua Santos Dumont, esquina com a Avenida Manuel Mendes de Camargo. Boa noite. Muito bem, doutor. Agora, nós estamos falando dessa questão da dor, falamos sobre o Botox, o quanto ele ajuda. Isso para mim foi uma novidade, porque eu não sei se o doutor tinha contado para a gente isso em alguma entrevista da enxaqueca. Eu falei sobre uma entrevista de enxaqueca, tem aproximadamente aí uns 6 a 8 meses, onde eu falei que um dos tratamentos que nós temos é a aplicação do Botox. Mas de lá para cá aumentou sensivelmente o número de pessoas que me procuram e que, quando eu oriento a utilização do Botox, eles aceitam.
Porque é uma terapia que traz um alívio monstruoso da dor. Porque só quem tem enxaqueca sabe. Só quem tem sabe o quanto dói. Sabe as noites em claro, né, que a gente fica. Bom, eu sou enxaquecoso, vou até informar a todos. Eu sou um enxaquecoso, eu tenho hemicrânia crônica. O meu lado esquerdo do crânio é dolorido 24 horas por dia há 30 anos. Então, eu tenho convivido com a dor há 30 anos. Só que a minha dor eu aprendi a controlar de outra maneira. Eu, felizmente, ainda não precisei do Botox. Mas eu tenho crises e tudo que controlo, felizmente. Agora, tem pacientes, para você ter uma ideia, só encontrei mais 9 pacientes com o meu tipo de dor em 20 anos de medicina. Nossa. Eu sou formado há 20 anos. Então, é muito raro isso acontecer. Agora, para a grande maioria dos casos, o Botox tem tido uma ótima resposta. Eu tenho aplicado, inclusive, para sábado agora, eu tenho 2 casos de enxaqueca que eu vou aplicar o Botox. Um que eu já apliquei, já tive bom resultado e vou reaplicar. E o outro que é a primeira vez que eu vou aplicar o Botox. Que legal, doutor. Porque realmente é um alívio, porque as pessoas que sentem dor sabem, a enxaqueca é terrível, né? 80%, 90% do alívio da dor exatamente com o Botox, podendo permitir a redução do tipo de medicação que você usa para reduzir a dor. Certo. Doutor, agora essa questão da radiofrequência, né, que a gente gostaria de saber, porque é algo novo dentro do tratamento para dor crônica, dentro da neurologia. E como que isso é visto pelos profissionais, né? Vocês médicos da neurologia? Na realidade, a radiofrequência tem aproximadamente 5 a 6 anos que iniciou na medicina. Nós chamamos isso de medicina minimamente invasiva, né? Onde, através da radiofrequência, nós podemos tratar, inclusive, casos de hérnia de disco. Existem alguns casos de hérnia de disco que podem ser tratadas com essa técnica, é claro, utilizando um material diferenciado e tudo. Mas a grande maioria dos casos de radiofrequência é utilizado para coluna. Tanto coluna cervical, quanto coluna dorsal, quanto coluna lombar. São pacientes que têm um problema de artrose, de bicos de papagaio, que tenham uma dor provocada por uma compressão que seja não cirúrgica, pacientes que você não consegue operar, pacientes que já sofreram cirurgias e que têm parafusos na coluna, e que a gente pode, através da utilização de um raio-x dinâmico, nós levamos ao hospital. O paciente não precisa ficar internado. Essa que é a vantagem. Então, é porque ele faz por sessão o tratamento? Ele faz por sessão. Ele vai para a clínica ou para o hospital, nós levamos ele para o centro cirúrgico, nós colocamos um aparelho de raio-x que mostra em movimento como que está a coluna. E através do momento em que a gente localizou o ponto em que tem que ser aplicado, nós colocamos a agulha. Essa agulha é direcionada para aquele ponto onde está aquele nervo especificamente. Nós colocamos naquele ponto, localizado para o raio-x. E por dentro da agulha nós colocamos um catéter que tem uma ponta de aproximadamente 5 a 8 milímetros. Então é muito fininha. É bem fina. Tem 5 a 8 milímetros de comprimento, aonde ele vai produzir calor. E esse calor nós temos a radiofrequência tradicional, que pode produzir uma lesão de aproximadamente 4 milímetros de extensão. E atualmente, esse curso que eu fiz em Campinas, né, recentemente, é onde a gente usa a radiofrequência resfriada, onde nós temos o aparelho embaixo de radiofrequência, um em cima, que vai fazer circular água por dentro do sistema da radiofrequência, fazendo com que aquilo cause a lesão em 8 milímetros, dobrando a área de atuação da radiofrequência. Nossa. Então, ou seja, pacientes que sofreram cirurgias ou que estão tendo um problema na articulação da coluna e que o nervo está sendo comprometido, você coloca aquela agulha
guiado por esse raio-x, põe esse eletrodo por dentro dessa agulha e você queima o nervo lá encostado na vértebra. Assim como eu já fiz também no nervo trigêmeo, colocando a agulha dentro do cérebro e eu queimei o nervo que estava causando dor no rosto do paciente, através da radiofrequência. Doutor, mas aí seria, claro, cada caso é um caso, a intensidade de dor de cada um, mas seria uma sessão suficiente ou a pessoa teria que continuar em algumas sessões? Porque é um tratamento que, se tratando de radiofrequência, isso eu achei super importante a gente falar, que não é um enfermeiro que vai fazer esse tratamento, não é outro profissional de área, é só um médico especializado, né, doutor? É o médico que vai aplicar, porque o técnico, nesse momento, ele vai estar operando o aparelho de raio-x para a gente localizar o nervo. Um outro técnico vai estar operando o aparelho de radiofrequência, mas quem coloca a agulha e o catéter para queimar o nervo é o médico, exclusivamente o médico. Então, no caso, para nervo trigêmeo, em geral, uma sessão é o suficiente. Você tem ali aproximadamente 60% de possibilidade dessa dor nunca mais voltar. Quanto tempo mais ou menos dura essa sessão? Essa sessão é de aproximadamente 20 a 30 minutos. É rápido? É rápido. E o efeito disso já é imediato? É médio? Na hora. Na hora, pessoal. Na hora. Já... Quando você aplica a radiofrequência, mais ou menos isso. Quando você faz a radiofrequência, o paciente sente um incômodo naquele momento, para nervo trigêmeo, por exemplo, ele sente durante uns 20 a 30 segundos. Olha só, doutora, antes de a gente continuar aqui, eu quero trazer mais uma dica da Santé Fotodepilação e hoje nós vamos falar sobre celulite, meninas, acompanhem. Boa noite, pessoal! Hoje a gente está aqui na Santé Fotodepilação e Estética para dar uma dica de beleza. A gente vai falar hoje sobre a celulite. O que é a celulite e como ela surge? A celulite são caracterizadas por ondulações na pele, que prevém de um acúmulo de células de gordura na região e também a falta de circulação no local. Para tratar a celulite, nós iremos trabalhar com procedimentos que aumentem a circulação local e diminuem essa célula de gordura que é formada. Então, nós da Santé desenvolvemos um circuito corporal que vai trabalhar vários aspectos da celulite de várias formas diferentes. Esse circuito, ele tem duração de 1 hora e 30 minutos, no qual nós disponibilizamos 6 técnicas em uma única sessão, no qual a gente vai estar trabalhando vários problemas relacionados à celulite, bem como o aumento da célula de gordura, a circulação e também a modelagem corporal. A celulite, ela tem vários graus que a gente vai considerar aí, de grau 1 até o grau 4. Também consideramos flacidez, fibroses, entre outros aspectos da pele. Para diagnosticar o seu grau e ver o melhor tratamento, nós fazemos uma avaliação. Através dessa avaliação, iremos passar o que vai ser melhor para cada caso. No caso do circuito que a Santé oferece, trabalha vários aspectos, podendo ser realizado por vários graus de celulite, podendo assim você passar por uma avaliação e ver se esse é o ideal para você. Uma dica que a gente dá para quem quer evitar a celulite é fazer atividade física, tomar bastante água e evitar o refrigerante, porque o excesso de açúcar e sal no sangue também compromete a circulação, aumentando a celulite. E para você que gostou da dica do dia de hoje, pode vir fazer uma avaliação. Nós estamos localizados na Rua Araruna 1166, próximo à Hidraluz Piscina. Obrigada e até a próxima dica. Muito bem, e a Luane, né, aproveitou e falou assim, querem? Aproveita lá e fala pro pessoal que está em casa que sábado tem criolipólise e tem últimas vagas, né, porque são limitadas. Então, para você que quer fazer a criolipólise, sexta-feira você entra em contato com a Santé Fotodepilação e garanta lá, reserve sua vaga, tá certo?
Doutor, ainda falando aqui sobre a radiofrequência, antes deixa eu só dar mais um recadinho, porque eu até te perguntei que baile que vai ter? Vai ser o baile da maçonaria, né? E aí a Exclusiva Modas sempre está pensando em vocês, viu, mulheres? E nós separamos alguns looks, nós fomos lá ontem na Exclusiva Modas, né? A gente quer agradecer o carinho da Vânia, que é cliente da loja, e também a Lu, né, a Luciane, a Letícia, que são lá as proprietárias da loja, que sempre atende a gente muito bem. A Exclusiva Modas está preparadíssima, mulheres, para receber vocês com looks lindos e maravilhosos para vocês arrasarem mesmo no baile, viu? Além do que lá você já encontra o calçado, já encontra a bolsa, já encontra os acessórios. A Exclusiva Calçados e Confecções, ela tá ali na Rua Brasil, 1440. Olha eu, né? Esse eu postei no Face. Esse vestido longo tá lindo. Não, eu vi. Realmente fica bonito e muito fácil para dançar. Para dançar, não é? Dá para ficar a noite inteira, né, doutor? E que, aliás, eu agora estou fazendo aulas de danças de salão também. Eu pretendo ir nesse baile. Nesse baile, olha aí, né? Então, a Exclusiva já está preparadíssima para atender vocês, viu? Fica ali bem na frente da prefeitura, de fácil localização, tem vestidos longos, tem vestidos curtos, tem vestido para todas vocês, de todo gosto, né? De todo tamanho. Então, eu quero mandar um beijão para a Lu, que sempre atende a gente muito bem, e fica a nossa dica aí para você, mulher, que está procurando seu vestido para o baile, tá certo? Mas eu acho que esses looks não ficariam bem em mim. Não, em você acho não, que para mim tem que ser um terno, alguma terno, coisa. Né? Porque já pensou eu com vestido largo daquele, igual que você rola, colocou? Né? Não fica. Mas na sua esposa maravilhosa, aí sim. E ainda mais depois que eu fizer o detox, emagrecer mais um pouco, né? Que eu estou precisando emagrecer. Vamos fazer semana que vem? Pois é, eu estou pensando. Chama a Dalgisa, vamos fazer. Ela fez. Ela fez? Ela fez agora, tem 2 semanas. 2 semanas? Ela fez um detox de 1 semana e emagreceu 3 quilos em 1 semana. Em 1 semana. Então, você tem que emagrecer pelo menos 4. Pois é, com esse meu peso todo aqui, realmente, acho que eu tenho que emagrecer 4. Olha, dizem que os homens emagrecem bem mais rápido e mais fácil do que as mulheres, né? É verdade isso, doutor? É verdade. Por uma questão hormonal, realmente, os homens têm uma tendência... a bomba hormonal que a gente tem, né? Não é bomba hormonal, eu diria montanha-russa hormonal. Porque quando um sobe, o outro está descendo, o outro está indo reto. Então é uma montanha-russa, né? É uma montanha-russa. Doutor, falando ainda da radiofrequência, todo esse diagnóstico é bem analisado antes da pessoa receber esse tratamento, né? Exato, porque o paciente que chega com uma dor crônica, nós temos que, em primeiro lugar, analisar qual é o ponto que ele sente dor, para onde essa dor está irradiando, o que os exames de imagem estão mostrando de lesão. Então, por exemplo, o mais comum é a dor facetária. A dor facetária, faceta é na articulação entre uma vértebra e outra da coluna lombar, ou da coluna como um todo. A dor, geralmente, ela não vai para as pernas, mas é uma dor que dói na coluna, vem para a parte lateral, vem para a região glútea, ou do bumbum, e não passa disso. Em alguns casos, ela pode chegar até a parte posterior da coxa, mas ela não irradia para a perna, como, por exemplo, a dor da hérnia de disco. Então, o paciente que está com essa dor, e que ele tem principalmente... Quando ele faz os movimentos para frente e para trás, isso decorre do quê? Essa articulação, deixa eu até fazer o seguinte, ela funciona dessa maneira. Nós temos a vértebra de cima encaixando na de baixo e nós temos um nervo que está entrando bem nessa articulação. Então, quando o paciente tem a dor facetária, ele tem uma falha nos ligamentos e esses ligamentos estão frouxos. Então, essa articulação fica fazendo assim e comprimindo esse nervo. Então, essa dor, ela não vai seguir para a perna, ela vai seguir lateralmente. Você palpa os pontos em que o paciente tem dor. Então, você leva ele para a sala, coloca esse raio-x dinâmico e faz uma aplicação com a localização correta de onde esse nervo está. Existem técnicas que mostram onde ele está, descrições, tudo que são já há muitos anos conhecidas, são descrições anatômicas. Por isso que o médico tem que fazer, porque é do conhecimento médico onde ele está. Né?
Exatamente. Então você faz uma aplicação de 0,5 ml de anestésico naquele ponto. O paciente teve alívio da dor em questão de 2 a 4 minutos, pronto. Você já fez o diagnóstico. Esse é o teste. Fez esse teste, esse é o paciente para radiofrequência. Você então solicita o material, coloca a agulha naquele mesmo ponto localizado quando você fez a anestesia, né, o bloqueio anestésico, passa o catéter por dentro e faz uma queimadura por 8 minutos. Então o paciente apresenta aí uma alta chance de alívio daquela dor em aproximadamente 80%. E isso pode perdurar por um período de até 1 a 2 anos. Não tem preço que pague, né? Alívio não tem. dor. O tratamento é caro, mas não tem preço que pague. Doutor, nós estamos chegando ao final do nosso programa, já apitaram aqui, o nosso tempo passa muito rápido. Tenho uma raiva quando toca o nosso sino aqui, porque já está acabando o programa. Não, e ainda mais quando a gente está conversando assim sobre um assunto interessante, né? Ainda mais dor, que é extremamente extenso. Então, quando a gente começa a falar, a hora que fica interessante, pumba, acabou o tempo. Mas tem mês que vem, tem mês de maio chegando, o doutor volta aqui para a gente continuar, se quiser. Não, eu posso continuar, inclusive, na próxima vez, trazer fotos, trazer, inclusive, fotos do herpes zoster, para que as pessoas tenham uma noção do que é isso, tenham uma noção de como é feito a radiofrequência, talvez até fotos de pacientes meus que eu tenha feito aqui, eu vou acabar trazendo de como é realizado isso. Um depoimento deles. Um depoimento deles, eu posso trazer, eu vou tentar fazer o possível para isso. Tá? E a nossa aula continua. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Sei que foi um dia tenso, né? Mais um dia de trabalho e vir aqui até esse horário, ao vivo. Nós queremos agradecer. Não, eu acho que é um prazer estar aqui, né, Keren? Porque é uma oportunidade de poder trazer aquilo que eu estou estudando. Você mesma colocou que eu participei de 2 cursos recentemente. E que a população merece saber que nós médicos estamos estudando para trazer para vocês isso. Nós não estamos fazendo para prazer próprio, para o bel prazer. Isso é pura e simplesmente para vocês. É para trazer alívio, para poder vir num programa como esse falar de uma maneira simples. Como que isso é transmitido para a gente. Para mim é um prazer. Eu virei sempre que for possível. Obrigada. Vamos fazer o sorteio. O doutor vai me falar o número de 1 a 42. O número de 1 a 42. Deixa eu falar. Primeiro, então, da estética ICIA. Senão depois eu não falo, né? O número de 1 a 42. Então, como hoje está sendo aniversário do meu filho, meu 3º filho, eu vou dizer a idade dele. Número 7. 7. Final do telefone 7535. Ganhou o brinde da Estética ICIA e a pizza lá da Favorita, que eu quero agradecer mais uma vez a Jândio Jefferson. Vamos colocar então para... vou dizer então agora um número especial para mim, dia 30. Dia 30, não sei o que é, gente, mas é número especial. 2382. O final do telefone também ganhou, então, a pizza da Favorita. Pessoal que ganha o brinde, fiquem aguardando que a loja, né, ou o Jefferson e a Jante também lá da pizzaria vai entrar em contato. 30 de junho de 1970, meu nascimento. Então tem que, não posso esquecer, ainda bem que tem o Face para lembrar a gente. Isso é verdade. Doutor, boa noite, muito obrigada, viu? Muito boa noite a vocês, boa noite, Keren, e até a próxima. Até. E semana que vem, gente, é cirurgia plástica aqui no nosso programa. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês, nossos telespectadores, a toda a equipe da TTV Carajás e a todos os nossos parceiros que sempre estão conosco, colaborando e nos ajudando. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.